Tá certo. Thaís, obrigado, até já. Tá ligado que a Ultragás tá sempre inovando? Além do botijão azul, tem novas energias somando, tipo a energia elétrica e o biometano. Ultragás, somando energias. Entrou em vigor esta semana o novo salário mínimo paulista de R$ 1.804. O valor, maior que o do salário mínimo nacional, acaba sendo o piso para trabalhadores de 76 categorias aqui no estado. O mínimo paulista não vale para trabalhadores que tenham outros pisos definidos por lei federal, por meio de convenção ou de acordo coletivo. É aquela história, né, Sandra? O valor nem sempre agrada ao trabalhador, ainda mais levando em conta a inflação. Sabemos que o valor é muito baixo. Só que antes isso do que nada. É verdade. Os dados do CAGED de maio, divulgados essa semana, revelam que Campinas fechou com um saldo positivo de 317 carteiras assinadas. Embora a maioria dos setores tenha mais contratado do que demitido, as oportunidades foram menores do que em outros meses. Ainda lidera, por exemplo, o setor de serviços, seguida da construção civil, depois do comércio, da indústria e até o agro. Só que o agro teve mais demissões do que contratações no mês de maio. Para ajudar a gente a entender um pouquinho o cenário, Ricardo Busto, economista, que está aqui em contato com a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Sempre um prazer estar aqui. Considerando os 5 primeiros meses do ano, a soma chega a 7.920 empregos gerados, só que no mesmo período do ano passado foram 9.411. Então, temos aí um recuo, e quando a gente analisa de um mês para outro também tem uma diferença significativa. O que aconteceu? Porque serviços, mês passado, 1.393 contratações, agora só 175. Exatamente, né? Vem vindo de uma sequência boa de geração de empregos, né? Estamos falando ainda de saldo positivo, mas quase que uma estabilidade, né, em termos proporcionais, 0,07% de crescimento, o que é muito baixo, né? E nós podemos visualizar aí nitidamente uma desaceleração generalizada, tá? Tanto quando comparamos com abril do mês passado, quando comparamos com maio de 2024, quando comparamos o acumulado janeiro a maio, né, entre 24 e 25, e também contra o mês ou contra o ano foram menores proporcionalmente que o estado de São Paulo e menor também que o geral do país em termos proporcionais. Então, uma série de fatores pode estar envolvido, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, se nós olharmos maio, exclusivamente maio, chama a atenção a contratação de mulheres, tá? Desses 317 postos criados, 120 foram encerrados para homens, enquanto 437 foram criados para mulheres. Aí, como tem negativo, não dá para fazer a proporção, né? Mas no acumulado do ano, janeiro a maio de 24, dos 7.920 empregos criados com carteira assinada, 36% foram para homens e 64% para mulheres. Então, tem uma recuperação do emprego feminino em Campinas, o que é bom, mas poderia ser generalizado, né? Também gosto de... Pode falar, por favor. Não, por favor, continue, Bozo. Tá legal. Também quero lembrar que a construção civil é importante nós olharmos, porque ela é mais representativa em Campinas do que no estado, por exemplo, né? Enquanto em Campinas a construção responde por 6,2% do estoque de empregos, né, do CAGED, no estado é de 5,7%. Então, nós estamos num cenário aí de alta de juros, alta forte de juros, e que a construção civil depende essencialmente de juros. Então, a construção civil ainda vai bem em Campinas, melhor do que esperávamos até para um cenário desses, mas poderia ter ido melhor. Né? Esse cenário de juros é realmente restritivo para Campinas e é mais representativo na cidade. Agora, quando vai para pensando exatamente desses reflexos, né, da política econômica nacional
né, para a nossa região, gera um impacto, por exemplo, na indústria, porque ela vem recuando também nas contratações. Tá positivo? Tá, né? Mas 23 contratações em maio contra 32 em abril, por exemplo, né? Sim, o momento é realmente de parcimônia, né? O empresário, num cenário de juro como esse, ele pensa muito antes de tomar a decisão de contratar, e a decisão, quando a gente fala no Conselho de Política Monetária, que quer arrefecer a inflação, ele está preocupado com o mercado de trabalho aquecido. Então, um dos objetivos também é esfriar o mercado de trabalho, e isso começa a dar sinais, embora tenha demorado bastante, a economia vem se mostrando resistente. Mas o outro aspecto da indústria que eu acho importante, nós já comentamos aqui na CBN que Campinas, de tudo que Campinas exporta, praticamente 24% vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal destino das exportações campineiras. E em abril, nós tivemos o tarifaço, com alguma revogação depois, mas mesmo assim já tem 10% contratado. E é claro, o setor, ele dá uma segurada nessa hora, né? Se nós pensarmos nos principais produtos exportados de Campinas para os Estados Unidos, que aí entram óleos, pneumáticos, pneus, motores e geradores elétricos, pelo menos o setor dos pneus, de câmaras, pneumáticos, motores e geradores elétricos, eles já mostraram desempenho inferior à média da indústria no geral. Então, ajuda a puxar para baixo. Então, no cenário macroeconômico, são esses dois aspectos que me chamam mais a atenção. Juros, principalmente para Campinas, que tem uma representatividade pouco maior da construção civil, e esse é o combustível, que é o crédito da construção civil, e a questão das exportações aos Estados Unidos. Uhum. Agora, Ricardo, fico pensando também esse cenário de Campinas com referência ao que acontece no estado, mesmo no país. A gente está na mesma tendência, tem algo de diferente por aqui? Olha, nós temos muito efeito a surtir ainda dessa alta de juros que começou lá no 10,5% e já chegou a 15%, né? A economia é mais ou menos como um transatlântico. Você manobra agora para ter o efeito da manobra no mínimo 6, 9 meses depois, quando a gente fala em juros. Então, toda essa elevação de alta de juros, ela está começando a surtir efeito nesse momento. E uma das causas da inflação no Brasil é o cenário quase que de pleno emprego. E ainda vem se mostrando bastante resistente na volta. Mesmo com toda essa brutal carga de juros, nós estamos vendo agora que começa a desacelerar emprego. Não estamos nem falando de perder postos de trabalho. E o objetivo, como eu disse, do Banco Central, um dos objetivos é realmente esfriar o mercado de trabalho. Então, no país todo, nós temos essa tendência. E aí entram aqueles setores mais vulneráveis e menos vulneráveis a juros, cada município, cada estado, com a sua configuração, com a sua representatividade. Uhum. A gente pode fazer alguma projeção aí para os próximos meses ou vai ter essa cautela geral, né, de diferentes setores da economia? A cautela já chegou. Então, a projeção é que daqui para frente, pensando principalmente nesses efeitos de juros retardados, né, que começam a fazer efeito, que vão produzir ainda resultados, a perspectiva é de uma desaceleração contínua. Uhum. Gente, só citando, por exemplo, o setor de comércio, né, que o mês passado fechou com 484 contratações, esse mês já caiu para 26. Então, de um modo geral, os números estão bem tímidos, né, em relação não só ao mês passado, aos meses anteriores, comparativo com o ano passado também, né? E o setor do agro é talvez o que mais tem o potencial mesmo aqui em Campinas, e é esse sim que está sentindo mais, ficando no negativo, né, com mais demissões do que contratações. Porque Campinas, embora tenha um potencial para agro, mas ele é pouquíssimo representativo, né? Ele tem acho que 0,4% do estoque de empregos formais. Então, Campinas é praticamente uma meca de serviços, né? Puxado também pelo aeroporto de Viracopos, que é um importante propulsor desse desenvolvimento, dessa vocação para serviços. Então, no geral, a agropecuária é promissora ainda no país, né? Mas aqui na região metropolitana de Campinas como um todo,
ela ocupa um lugar menor. Então, esse efeito que o agro tem de ajudar empregos, ele é menos sentido aqui na nossa região. Uhum. Ricardo Buzo, economista, muito obrigada por estar aqui com a gente para trazer também esses esclarecimentos e a sua análise aqui junto aos ouvintes. Sempre à disposição. Muito obrigado. Até uma próxima. 9h59. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.